Aleluia, glória a Deus. A palavra para consagrarmos o dia de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se vocês colocarem em primeiro lugar de suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, o próprio Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus está explicando aos discípulos que todos têm necessidades, mas são os que não conhecem a Deus que ficam correndo atrás das suas necessidades. Ele fala especificamente da necessidade básica do ser humano, que é a alimentação e o vestuário. Nós realmente precisamos nos alimentar para viver e nós precisamos de roupa para estarmos bem apresentados para nós mesmos e para as nossas atividades que realizamos. Ele não contesta essa necessidade. Nós também precisamos de um teto para colocar as nossas cabeças em paz, nós precisamos de segurança, nós precisamos de saúde, são inúmeras as nossas necessidades, mas algumas delas tiram o nosso sono, elas têm o poder de nos perturbar. E Jesus está falando claramente para não deixar que elas nos perturbem. Ele está ensinando que o inimigo, Satanás, vai usar a preocupação, a angústia, a ansiedade para roubar a nossa vida, para nos empurrar com medo atrás de todas essas coisas, atrás de conquistar essas coisas. E aí, lá no final, no versículo 33, ele dá esse versículo chave que eu li aqui. Ele fala que justamente o reino de Deus é um reino de ganhar, é um reino de provisão, é um reino de abundância, é um reino de fartura. Mas para acessarmos tudo o que tem nesse reino para nós, nós precisamos colocar em primeiro lugar das nossas vidas o reino de Deus e o que Deus quer para nós. A justiça de Deus não é o que eu acho que é justo, é o que Deus traçou, delineou para nós. Quando nós colocamos isso em primeiro lugar, o próprio Deus vai suprir as nossas necessidades. O próprio Deus vai levantar o próximo emprego que vamos ter. O próprio Deus vai levantar o próximo negócio que vamos abrir. O próprio Deus vai levantar os clientes para o negócio que nós já temos. O próprio Deus vai nos ajudar a organizar a nossa vida, a organizar a nossa bagunça. Uma batalha espiritual, ela se dá em 3 níveis. Tudo está gravado no canal do YouTube. Eu lhe ensino a entrar nessa batalha. Eu lhe ensino que você não tem que estar se degladiando com o marido, com o filho, nem com você mesma. Não tem que estar batendo boca. A sua guerra não é com eles. A sua guerra não é com pessoas humanas. A sua guerra é contra principados e potestades, poderes e dominadores que estão nos terceiros céus. E de lá, eles manipulam essas pessoas para lhe derrotar, para lhe destruir, para roubar de você o que você tem de mais precioso, para destruir a sua família. E você não pode continuar colaborando com eles. Então, vai lá e escuta esses áudios para aprender a usar a armadura completa de Deus, para aprender a usar a arma que é a espada de Deus, a arma mais poderosa de todas, que destrói principados e potestades. Foi a arma que Jesus usou para paralisar o ataque de Satanás contra ele quando ele estava no deserto. E foi a arma que Jesus usou o tempo inteiro para causar a maior revolução. Ele, através da palavra de Deus, a revolução iniciou-se lá atrás, quando Moisés começou a escrever a palavra para deixar para nós de herança. Ali o próprio Deus foi através de várias pessoas usando para escrever novas inspirações, novos livros e outras pessoas para deixar esse registro para nós. Até que chegou a época de Jesus e outras pessoas ali continuaram escrevendo. Mateus foi um deles, mas teve outros, teve vários outros. E aí, lá pelas tantas, a igreja resolveu fazer uma grande coletânea. Eles se juntaram e os estudiosos desenvolveram técnicas para selecionar o que se enquadrava dentro da palavra de Deus e o que era pura palavra de homem. Eles botaram inúmeros critérios. O que
que passava por todos aqueles critérios foi selecionado, entrou no cano do que a gente chama Bíblia. Hoje a Bíblia reúne tudo do Primeiro Testamento e tudo do Segundo Testamento. São 66 livros que contêm a palavra de Deus. Um explica o outro, um complementa o outro, um traz luz para o outro livro. E esses livros são responsáveis por nos ajudar a entendermos como viver melhor, como ter luz nas nossas trevas. Sim, muitas de nós estão em trevas. E como é que a gente sabe disso? Quando você se encontra em uma dificuldade, quando você se encontra numa dificuldade relacional, você tem trevas nessa área. Quando você se encontra numa dificuldade financeira, existe trevas nessa área. Quando você está numa dificuldade de você com a própria vida, de gostar de você, de gostar do que você faz, de entender o sentido da sua vida, existe trevas nessa área. Mas a palavra de Deus veio para jogar luz em todas as áreas. É isso que o próprio Jesus está explicando aqui. Jesus, ele tem a luz que eu e você quer. Sabe, na nossa casa, quando a gente não quer usar tal coisa, aí você vai botando num cantinho, vai botando. Muitas casas têm o quarto da bagunça. É aquele quarto que você deixou de usar um sapato, bota lá. Deixou de usar uma caixa, bota lá. Deixou de usar um quadro, bota lá. Daqui a pouco o quarto da bagunça está lotado de coisa e muitas vezes você nem acende a luz para não dar de cara com aquela bagunça toda. Você não quer arrumar aquela bagunça porque vai lhe dar muito trabalho. Na nossa vida, nós também fazemos isso. Vamos jogando no quarto da bagunça da nossa mente tudo que a gente não quer lidar, tudo que a gente não quer enxergar, tudo que a gente acha que não é nossa responsabilidade. E o diabo, ele sabe usar esse nosso mecanismo de querer não fazer, de querer deixar para depois. E ele ainda aponta a luz para os outros, para botar a culpa nos outros, para olhar nos outros, para ficar usando as circunstâncias, o problema que estamos vivendo, para adiar de olhar para esse quarto da bagunça interna de nós. Mas quando Jesus veio, ele veio para acabar com essa bagunça. O evangelho de Jesus, ele atinge individualmente as pessoas. A salvação é individual. O campo de batalha que se trava dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa mente, no quarto onde nós temos muitas vezes escondido de nós mesmos. E o diabo usa trevas, usa escuridão para fazer com que nós não enxerguemos que muitos dos milagres que nós queremos, nós estamos impedindo Deus de agir, nós estamos impedindo o milagre de chegar com as nossas próprias ações. A palavra de Deus diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento significa falta de luz, falta de clareza. Toda vez que eu e você tem clareza que estamos fazendo algo errado, nós consertamos e imediatamente a coisa começa a fluir. Estamos cozinhando uma comida e fazemos a receita de forma errada e dá errado lá no final. Como é que a gente vê? Quando no final a gente vai comer e ela não está gostosa, ou ela está queimada, ou ela está azeda, ou ela passou do ponto, ou ela está salgada demais. A gente entendeu que a gente errou algo no processo da receita. A mesma coisa na nossa vida. Quando olhamos para os nossos resultados, aqueles que estão ruins, no processo, nós erramos em alguma coisa. E o inimigo vai querer dizer que foi o outro que errou, que não temos nenhuma responsabilidade. E Jesus, ele vem para nos mostrar a nossa responsabilidade. Sabe, o homem que se alia a Jesus, que faz uma aliança com Jesus, ele passa a ser maioria. Jesus começa a trazer clareza para essa pessoa. Essa pessoa começa a acertar os processos da vida. Na hora que está acertando os processos da vida, os milagres começam a cair no nosso colo. E Jesus está explicando o ponto central de como nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. É priorizando o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ele não está falando de religião. Veja, às vezes, religião nos coloca para trás. Religião faz com que a gente acredite que basta ir na igreja no domingo, que basta fazer parte de alguma coisa que eu já tenho uma grande conexão com Deus. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de em todos os dias, todas as horas do dia, em todo o tempo, dia e noite, em todas as nossas atividades,
Deus, ele precisa ser a nossa prioridade. O que Deus quer precisa ser a nossa prioridade. Se nós temos um negócio, a maneira como nós administramos esse negócio precisa ser a maneira de como Deus quer. Se nós temos um trabalho, se nós somos funcionários, a maneira como nós estamos nos comportando lá precisa ser como Deus quer. Não é como o nosso chefe quer, é como Deus quer. E como Deus quer é infinitamente superior. Quando nós aprendemos com Deus, nós não vamos mais estar sobrecarregadas na vida. Muitas das situações, muitas das crises nas nossas vidas, elas chegaram já faz um bom tempo, um longo tempo. A crise é crônica, isso dá um cansaço e a gente quer deixar para lá. Eu falei para ninguém deixar para lá, porque Jesus falou para ninguém deixar para lá. Ele só fala o seguinte: se você está sobrecarregado, venha para junto de mim. Olhe para mim, observe como eu lido com a situação. Comece a lidar com a situação como eu lido, que você vai ter descanso, que você vai entender que a maneira como eu lido é leve e é suave. É o mesmo problema, é a mesma crise, mas a maneira como eu trato o problema, a maneira como eu trato a crise é de forma leve e suave. Quando você começar a aprender comigo, você vai aprender a me imitar e você vai dar conta dos seus problemas e das suas crises de uma forma leve e suave. Nós sempre achamos ilusoriamente, fantasiosamente, porque toda criança cria essa ilusão e às vezes a gente está um adulto, mas ainda pensa como criança. Nós somos, às vezes, inocentes, nós achamos que Deus só vai nos abençoar se Ele nos livrar completamente, se Ele remover aquele problema. Mas, algumas vezes, nós vamos precisar atravessar o problema. A palavra de Deus, ela não garante que Ele vai nos livrar de todo o problema. Ela garante que Deus vai estar conosco em cada uma das nossas situações até a consumação do século. Ela garante que não vamos atravessar sozinho. Ela garante que se botarmos o pé e tiver muita água, aquele problema não vai nos matar afogado. Ela garante se a coisa estiver complicada demais, quente demais, aquele fogo não vai torrar, desde que nós estejamos agarradas em Cristo. Aquele fogo vai depurar, vai extrair de nós o que está em excesso. O fogo, quando é colocado no ouro, quando é colocado na prata, que são metais nobres, o fogo faz com que eles se derretam e ali separa o que é de verdade o ouro e o que eram as sujeiras que estavam disfarçadas no ouro. Então, os problemas vêm na nossa vida para agir como fogo, para depurar em nós o que estava em excesso, o que estava nos sujando, o que estava nos contaminando, o que estava fazendo com que as trevas não deixassem nós enxergarmos a luz e não deixassem brilharmos a nossa verdadeira essência. Os problemas, eles têm o dom de tirar as contaminações. Nós estamos aprendendo a maneira certa de guerrear. Estamos numa situação caótica, estamos atravessando uma crise, não adianta se preocupar. Jesus, ele está falando claramente, não adianta se preocupar, nem se angustiar, nem se estressar. Isso só vai lhe matar mais rápido. Entregue, ele dá a estratégia. Em todas as situações, o que quer que seja que você está atravessando, entregue a Deus com jejum, oração, clamor, intercessão. Então, ele está mudando um hábito antigo, ruim, que era se preocupar, se estressar, se angustiar. Troca, não é para fazer isso quando estiver enxergando algo que está lhe incomodando. Está lhe incomodando, vai logo orar, vai logo entregar a Deus, que pode fazer todas as coisas, vai logo perguntar para Deus: e aí, nessa situação o Senhor vai resolver só? Nessa situação, qual é a minha parte? Como é que é para eu agir aqui? A maneira antiga minha de agir só me trouxe problema. Eu quero aprender uma nova maneira. Qual é a nova estratégia? A palavra de Deus diz que Deus vai dar sabedoria a todos que o pedem. Eu e você precisamos pedir o que nós estamos precisando. Sabedoria para lidar com o marido, sabedoria para lidar com o filho, sabedoria para lidar com o problema, sabedoria para lidar com as faltas, sabedoria para lidar com as crises repentinas. 2 dias atrás, do nada, a internet da minha casa parou completamente por 24 horas. A gente ligava e eles diziam que estava em manutenção, não avisaram previamente. O trabalho que todos tínhamos para fazer, tivemos que adaptar, tivemos que improvisar. Quantas vezes as crises elas vêm assim, no de repente, sem aviso prévio, e nós vamos ou entrar na preocupação e na angústia, ou usar
o que Deus nos deu de mais poderoso, que é a nossa mente, para nos conectar a Ele e perguntar, e agora? Como eu vou dar conta do que eu tenho para dar? Se isso aqui foi tirado de mim, se esse suprimento acabou, se esse recurso acabou, o que é que me resta fazer? Como fazer? Algumas vezes não é a internet que é tirada de nós repentinamente. Algumas vezes é o dinheiro que é tirado de nós repentinamente. Outras vezes é o marido é tirado de nós repentinamente. Vamos entrar em angústia, vamos ficar reclamando ou vamos usar tudo para orar, jejuar, clamar, interceder e perguntar a Deus, e agora? Isso aqui acabou, está zerado, eu preciso disso para viver, como é que eu vou fazer? Então nós vamos estar usando a luz da palavra para melhorar a nossa vida e para nos conectar ainda mais a Deus. É isso que Deus quer, quando Ele diz, busquem o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Então, é buscar o reino de Deus às 24 horas do dia, em todas as situações. Algumas de nós lembravam apenas de buscar o reino de Deus e achava que estava buscando o reino de Deus quando ia na igreja. E o restante das horas, e o restante dos dias, e o restante das atividades, e a maneira como a gente está falando com os nossos filhos, e a maneira como a gente fala com o nosso marido, e a maneira como a gente responde àquela pessoa que foi extremamente rude e grosseira, e a maneira como nós estamos tratando a nós mesmas, e a angústia e a preocupação que a gente continua alimentando dentro de nós, quando Deus já disse que era para rejeitar, para lançar sobre ele. Lançar é pegar. É arremessar. Sabe jogo de futebol americano que eles pegam aquela bola com a mão, aqueles caras bem fortes, eles jogam, sacodem bem longe? É isso que Deus quer que a gente faça. Ontem eu tinha um prazo de algo que eu precisava fechar ontem. E já era para ter sido fechado há bastante tempo. E não fechava, e não fechava. E eu estava fazendo o quê? Usando o que eu estou aqui trazendo para cada um de vocês. Deus, eu não vou me angustiar. Eu não vou me preocupar. Eu venho lhe apresentando todos os dias. Eu orei, guerriei, batalhei, abri a boca, amarrei Satanás, continuei apresentando a Deus, fiz profecia, falei declarações de fé, disse que ia acontecer, disse que ia fechar, disse que ia chegar, que ia ser hoje. Chamei uma pessoa para orar em concordância comigo, que era meu marido. Vamos, a gente precisa orar em concordância. Fiz ele orar comigo de manhã, de tarde e de noite. Você só precisa concordar comigo. Você também não quer que isso aconteça, então vamos concordar, orar de concordância. Usei as estratégias de guerra e de batalha que eu ensino para você várias e várias vezes, mas durante o dia de ontem, ela não acontecia. E o que é que a minha carne fazia? Toda vez ela mostrava de novo o assunto na minha cara para que eu me angustiasse, me aperreasse. E eu continuava dizendo para Deus me ajude. Eu não vou me angustiar, eu não vou me preocupar. Se não acontecer é porque o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero a sua vontade. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero aprender a andar sobre as águas. Eu quero aprender a atravessar o fogo e não deixar que ele me destrua. Eu quero passar por isso bem, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar crendo. Aí, lá pelas tantas, alguém me falou que fechou o negócio com uma pessoa que vinha de fora. E eu ainda não tinha feito essa oração. Então, finalmente veio aquela luz, uma luz tão clara. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, eu só estava pensando nesse público-alvo aqui. Tem mais esse público que mora não sei aonde, que mora não sei onde. Comecei a falar os nomes das cidades que iam vindo na minha cabeça. Envia os teus anjos agora nessas cidades, envia. Essa é uma boa oportunidade para eles, é uma oportunidade. O Senhor viu quanto carinho, quanto empenho eu coloquei, como está amoroso, como vai ser bom para eles. Traz a melhor família e tal. Falei isso, orei, entrei no carro e fui encontrar com meu marido, que eram quase 5 horas da tarde e eu ainda não tinha almoçado, porque eu estava trabalhando nesse negócio. E aí, quando a gente sentou na mesa para almoçar, o telefone, clique, avisou que o contrato tinha sido fechado. Eu chorei. Sentada ali na mesa para almoçar com meu marido, as lágrimas caíram e eu agradeci. Eu disse, Deus, muito obrigada. Porque o Senhor é aquele perfeito que realiza a tua perfeita vontade, ainda que seja na última hora. Tudo já estava pronto para ser fechado desde o dia 1 e muitas vezes eu consigo fechar isso até o ano anterior. Mas dessa vez o Senhor deixou para o último minuto para ver se eu ia até o último minuto, mantendo a preocupação e a angústia fora de mim. Isso requer o quê?
treino, isso requer perseverança, isso requer consistência. As pessoas vão falar o que elas quiserem falar, porque eu não tenho domínio sobre como elas falam, sobre as palavras que elas falam, mas eu tenho domínio se eu vou me ofender com aquilo, se eu vou ficar o dia inteiro pensando naquela ofensa, remoendo aquela ofensa, remoendo aquela mágoa, aquela dor. Eu disse, não mais. Se eu posso fazer isso com preocupação e com angústia, eu também posso fazer isso com ofensa. Eu agora vou arremessar as ofensas para o Senhor. Eu vou dizer, olha o que a pessoa falou, olha como ela falou, isso é certo, isso não é certo, me mostra aqui qual é a minha parte, mas eu não quero mais guardar mágoa, rancor, raiva, porque não faz bem a mim. O quarto da minha mente não precisa estar entulhado com essas coisas que não constrói. E eu estou compartilhando com você porque para que você faça o mesmo. Faça o mesmo, porque dentro da sua casa só você sabe o que você tem passado, mas tem Jesus ao seu lado, o Espírito Santo ao seu lado, Deus ao seu lado, para que o milagre aconteça. Você precisa crer que você pode se agarrar na luz da palavra de Deus, se agarrar ao reino de Deus e o que Deus quer para você em cada situação, em cada circunstância, em cada etapa, se agarrando ao que Deus quer para você. Deus vai completar e vai lhe dar tudo o que você está precisando. Confiar é viver um dia após o outro, uma história após a outra, um problema após o outro, uma circunstância após a outra, mantendo-se fiel, declarando que eu vou manter a minha mente limpa. Não quero mais bagunça dentro de mim, não quero mais confusão dentro de mim, não quero mais muitas vozes que ficam apontando, julgando, a culpa é dele, a culpa é dela, porque ele é grosseiro, porque ela não me ajudou, porque fulana me abandonou, porque aprontaram contra mim. Essas são muitas vozes que estão impedindo nós de ouvirmos o sussurro suave do nosso Deus que diz, eu estou com você. Eu estou com você. Eu sou tudo o que você precisa. Você está me vendo, você está me enxergando, você vai pegar a minha palavra e vai usar. Jogue para mim. Jogue para mim essas palavras duras. Jogue para mim o problema que o seu marido está causando. Jogue para mim o problema que o seu filho apresenta. Jogue para mim essa doença. Jogue para mim essas dívidas. Comece a aquietar a sua mente e a sua parte faça, que é não se preocupe, não se angustie, não se inquiete. Ore, clame, jejue, interceda, confie em mim, escute os comandos que eu vou lhe dar. Siga os comandos, faça a sua parte. Continue em fé, fazendo a sua parte. Um passo atrás do outro. Eu vou completar o milagre. É essa a mensagem desse áudio de hoje. Seja extremamente bem-vinda. Eu tenho orado muito por você e pela sua família. Deus quer que você viva bem. Eu quero que você aprenda a usar a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, para ter mais liberdade. Liberdade é usar a palavra de Deus para fazer o que Deus quer, ver Deus completar todas as coisas que você precisa. Se mantenha conectada ao seu Deus. Busque Ele em primeiro lugar. Fale com Ele quando acordar. Fale com Ele ao longo do seu dia. Fale com Ele em toda e qualquer desafio. Está arrumando a cama. Pergunta a Ele qual é a melhor maneira de arrumar a cama. Vai fazer as compras da casa. Pergunta qual é o supermercado. Quais são as ofertas. Quais são as promoções. Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. E o que Ele vai lhe apontar para você fazer, a sua responsabilidade, Ele espera que você faça, para que Ele complete e lhe dê todas as coisas que você tanto necessita e deseja. Que Deus te abençoe muitíssimo e me permita orar junto com você, por você e pela sua casa. Querido e amado Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigada porque é a tua sabedoria, é o teu poder, é a tua graça
que tem habitado em nós. É o teu Espírito Santo poderoso que tem vindo com essa luz incrível, mostrando tudo que está dentro de nós confuso. Não precisamos mais ficar confusas, não precisamos viver angustiadas, inquietas, preocupadas, não precisamos viver insatisfeitas, não precisamos viver reclamando da vida. Nós estamos aqui para buscar o teu reino e tudo que o Senhor quer para nós. E o Senhor quer que nós vivamos bem, que não deixemos mais Satanás roubar a nossa paz. Todo o trabalho de Satanás é dia e noite, roubar a nossa paz, nos roubar a nossa família. Nós não vamos mais deixar. Nós estamos aqui para resistir. Nós levantamos a nossa voz, revestidas do poder da armadura completa de Cristo, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada da palavra de Deus, revestidas com o poder do sangue de Jesus, o que ele conquistou para nós na cruz. E nós declaramos: para, Satanás, para tudo que você está fazendo, toda arma contra nós, que caia por terra. Nós lhe amarramos, nós declaramos que você fique cego, surdo e mudo, que haja confusão lá no seu arraial, lá naquele lugar onde você trama contra nós, que haja uma confusão entre vocês, que todo levante do inferno seja derrotado, que por uma porta entrou na nossa vida e na nossa casa vai sair por 7, toda mentira, todo engano, toda disputa, toda briga, toda contenda vai sair por 7 portas. Na nossa casa vai reinar a paz, na nossa casa vai reinar a palavra de Deus, na nossa casa vai reinar os princípios cristãos, na nossa casa vai reinar a conversa de Deus, na nossa casa vai reinar tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Nós declaramos que a nossa família e nós serviremos ao nosso Deus todos os dias da nossa vida. Nós entregamos ao nosso Deus o nosso melhor, o nosso templo, a nossa mente, uma mente limpa. Nós nos apropriamos da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Nós nos apropriamos da palavra que garante que somos mais do que vencedoras. Nós vamos continuar todos os dias levantando a bandeira da vitória e declarando que o nosso Rei Jesus, ele vive em nós, porque nós usamos a palavra dele com propriedade em todas as circunstâncias da nossa vida. Todas as decepções, todas as dores nós lançamos sobre Cristo. Todas as injustiças nós lançamos sobre Cristo. E nós cremos que o nosso Cristo vai fazer justiça por nós e pelos nossos. Senhor Deus, protege os nossos. O mundo está cheio de loucura e cheio de demônio. Protege os nossos, aonde quer que eles estejam. Protege, guarda, ampara, traz luz. Traz, Senhor, um encontro verdadeiro de Cristo com os nossos. Que eles também possam desejar, como nós estamos desejando ardentemente, passar pelo processo da iluminação. Que eles possam desejar cada vez mais de Cristo e menos do que este mundo oferece. Nós te louvamos e bendizemos e agradecemos por toda a tua benesse em nossas vidas. Minhas queridas irmãs, que Deus te abençoe, mantenha-se firme, é tempo de guerrear, é tempo de estar mais alerta, é tempo de falar mais manso, é tempo de entender que você é mais do que vitoriosa. Não baixe a guarda, não ceda para as preocupações, para a angústia, para as inquietações, para as grosserias. Não ceda. É tempo de você atravessar crendo que o seu Deus vai derramar aquilo que você tanto precisa. Por agora, deixe o seu like e também envie para outras pessoas. Você não tem noção de quantas mulheres no dia de hoje estão precisando de um estudo como esse. Aguardo você amanhã para continuarmos o processo.